Página 126. Outra solução que se apresenta, fundamentada no artigo 5º, no parágrafo 5º do artigo 461, seria o deferimento do pedido de notificação à empresa responsável pelo site Facebook, para que proceda a retirada imediata dos seus sistemas da página pessoal do requerido. Não vem não. Você falar mal da Faculdade de Santo Agostinho, você vai perder seu perfil do Facebook. Haja vista a postura do mesmo a qual viola a própria política da empresa, item 3 e subitem 10. A declaração dos direitos e responsabilidades constantes no site, anexo 6, que vedar a criação de um novo perfil do mesmo nessa rede de relacionamentos até tramitada e julgada a presente demanda. Multa pelo descumprimento da tutela antecipatória. Como previsto no artigo 273 do CPC acima citado, este deve ser aplicado no artigo 461, caput seus parágrafos 4º e 5º também do CPC. Sendo assim, em caso de deferimento do pedido de antecipação de tutela, há que ser imposta, sob pena de ineficácia da medida, a multa prevista no artigo 5º, 461 do Código Processual do Processo Civil. E é o que se requer, que seja aplicado multa do requerido, que se importe de R$10.000, caso após 2 horas do recebimento do mandato de intimação de decisão, mantenha e publique qualquer comentário ou juízo de valor em face da instituição do Instituto Educacional Santo Agostinho Limitado, suas faculdades e mantidos os respectivos cursos, direto ou indiretamente em qualquer site da rede mundial de computadores. Porra, vocês são doidos demais, viu? Mesmo com um cara lá, Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Quando passa de mais ou menos 20 curtir, 10 curtir, quer dizer que a população tá concordando com aquilo, quer dizer que as pessoas concordam com aquilo. Vocês estão querendo, na verdade, calar o cara. Que tá parecendo, pode até falar que não sei o quê, mas tá parecendo realmente questão de idade média, né? Vocês estão, esse papo que ele falou aqui de emparedar, não sei o quê, porra, tá pesado isso aqui, viu? Tirar o perfil do Facebook do cara do ar, você não é assim um exagero, não? Você tá doido aí? E as outras instituições também passaram pelo Enato. Por que não aconteceu isso com elas? Que muitas vezes foi dito, né, que os alunos boicotaram a Santo Agostinho. E aqui, nesses números aqui, a gente vê que não foi isso não. E esse arquivo vai estar aí na tela. No arquivo aqui da nota do Enato Montes Claros, tá aqui as notas, né? Unimontes 5, Faculdades Integradas Pitágoras 3, Faculdade de Direito Santo Agostinho 2, FUNORTE 2. Está na ordem, de cima para baixo, da maior para a menor nota. E aí está aí na tela o que vocês estão vendo. Aí está aqui o suposto boicote. Bom, na Unimontes 10 alunos não fizeram a prova. Pitágoras, 48 alunos. Na Santo Agostinho, que alega boicote, 22. E FUNORTE 7. E aí, meu povo, regaçando, vamos acabar logo esse trem, né? Armaria, não acaba nunca. Agora vamos lá. E como aquela questão que eu tava falando, em Cuma mesmo, viu? Aquele negócio que eu tava falando, do relacionamento com professores e tal, etc. Eu lembro de vários professores que fizeram um bem enorme na minha vida, que me ensinaram a matéria e não precisaram transformar minha vida no inferno. Então, é isso muitas vezes que o acadêmico quer. Respeito. E além disso tudo, né, gente? Viver bem é bom demais. Ninguém tem necessidade de antecipar o inferno na Terra, não é? Ninguém é foda. Ninguém tem necessidade de... Isso aí é coisa de, né? Gente com pouca empatia, negócio de causar sofrimento dos outros para satisfazer a si mesmo. Então, por exemplo, lembrar aqui de pessoas maravilhosas, né? Fátima Braz, maravilhosa professora de geografia que eu tive. Inclusive, nesses dias eu tive o prazer de revê-la no Banco do Brasil. Excelente. Tava ela e o filho dela, adoro Fátima Braz. Shirley Jaqueline. Shirley Jaqueline é amada professora de física, é amada como poucas. Praticamente todos os alunos gostam dela. E olha que Shirley não é nada. Shirley é uma mulher assim que briga, zoa, xinga. É uma pessoa acima de tudo, assim, muito livre, sabe? É uma pessoa que inclusive eu acho que tem muito a ensinar. Viver, ser livre, né? Shirley pra mim é um exemplo. Agora vamos falar, né, eu já falei algumas soluções aqui para faculdade e tal, etc. E nós vamos aqui falar da grade curricular. A grade curricular da Santo Agostinho hoje é um dos pontos fracos, que fica esse papo de discurso social, que não sei o que, a gente sabe que não é assim. A grade curricular da Santo Agostinho é quase assim, né? A gente meio que tem aula de religião lá indiretamente, assim, é meio foda até. Teve um professor, inclusive até hoje eu respeitei, ele acha gente boa, mas assim, pra mim ele caiu muito no conceito. E ele chegou na sala de aula,
escreveu no quadro: aquele que crê e for batizado será salvo. Aí eu questionei, só que antes de eu proferir uma palavra, né? Mas aí ele falou que, né, que não, que é inquestionável, que é um axioma. Se eu provasse que aquilo era questionável, ele me passaria no semestre. Ou seja, por incrível que pareça, é uma coisa assim que não devia jamais acontecer dentro de uma academia, especialmente no curso superior de Direito. Mas enfim, lógico que devido a eu ter falado algumas coisas referentes a cristãos e cristianismo, no vídeo vou falar que eu persigo cristãos, e na verdade, não. Para começar, minha namorada é batista, é crente. Eu tenho uma ex-colega e uma colega que são evangélicas e que eu adoro elas. E tem outros lá que também são crentes e tudo bem, a gente vive numa paz de Deus. Eu tenho muita amiga evangélica e católica espírita. Inclusive eu já fui dessas crentes. Eu tenho amigo pagão, eu tenho amigo ateu. Inclusive um dos assuntos que eu mais gosto de tratar é essa questão de ciência e religião. Só para finalizar, só para responder esse professor, primeiro, a palavra crer, ela é diferente da palavra certeza. Então, só para iniciar, depois se quiser aprofundar nesse assunto, aí estamos às ordens. Para mim, ciência e religião é algo que deve ser debatido sempre. Então aí, crer é somente acreditar, que é diferente de certeza. Crer e for batizado, será salvo. Ou seja, o simples ato do batismo, ele acreditando, será salvo. Ora, mas será que todas as outras partes da Bíblia que fazem questionamentos com relação a tem que fazer isso para ser salvo, tem que fazer aquilo para ser salvo, tem que fazer aquilo, são mentiras? São excessos? Só basta isso? E é questionável, sim, porque no mínimo, no meu entendimento, não vou nem falar um ser, mas um sistema superior que consegue desenvolver vidas interdependentes, com razão tal, etc., pouco estaria se importando com salvação ou não, porque as criaturas em si já estariam salvas. A única coisa que talvez nós tenhamos que lidar é a lei do retorno. É a lei da causa e efeito, que é uma lei universal, que choca diretamente com a crença cristã na questão do perdão divino, porque perdão divino, obviamente, não existe, porque chocaria com essa lei. Depois eu gravo um vídeo, inclusive, só para tratar de ter o professor Gilson, que é batista, excelente professor de sociologia, alto debate da sociologia, nunca houve uma imposição de fé, nem um papo de fé, nem nada desse sentido. Houve uma vez ele brincando comigo pelo fato de eu ser vegetariano, e de forma respeitosa e amigável, como, né, respeitei o professor Márcio, economista atualizadíssimo, inclusive da faculdade. Eu lembro que eu citava às vezes alguma coisa, que eu gosto de economia, é uma ciência que todo mundo devia aprender, devia conhecer, não tão profundamente, mas, né, gerir recursos, né, é interessante. Aí ele, na hora que eu falo, ele já pegou a revista ali, pá, então é um cara, assim, um professor também ímpar, excelente, tem conhecimento profundo. Ele é outro exemplo maravilhoso de evangélico, que às vezes ele faz comentários, mas são comentários leves. Então, ou seja, essa forma respeitosa de respeitar a crença do outro, o espaço do outro, isso é muito importante. Isso aí. E fora que não tratar isso no meio acadêmico, eu acho que é requisito básico, né? Quando diz a matéria é tal, trata-se da matéria tal, né? Não fique misturando, tentando aumentar o rebanho, porque isso é feio. Isso é feio, pega mal. Aí tem a questão o pessoal da quarta de primeira, né? É o pessoal que reúne as quartas-feiras para poder falar de Deus, tal, etc. Enfim, de forma geral. Pessoal respeitoso, pessoal, inclusive, muito tranquilo. Então eu acho que, assim, só para deixar claro ainda algumas falhas que tem, inclusive de professor levar esse tipo de coisa para a sala de aula de forma, às vezes, excessiva, sem necessidade. Eu podia ter deixado isso para lá, mas devido eu te passo no semestre, se você me provar o contrário, aí é amplamente questionável. Pronto, fim de papo. Se quiser, a gente senta depois e discute isso de forma ampla, porque eu adoro falar sobre esses assuntos. Inclusive, quando uma ou duas ou três pessoas estão falando de Deus, ali ele estará presente, né? Tem uma passagem dessa. Aí eu faço outro questionamento: qual a necessidade de igrejas? Qual a necessidade disso? A grade curricular da Faculdade de Santo Agostinho, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada de várias e várias faculdades e compare e converse com os acadêmicos de outras faculdades. A grade curricular precisa mudar. A coordenadora disse que vai haver essa mudança. Então, nesse ponto aí, nós já podemos ficar mais tranquilos, porque quem pretende ficar lá até 2017, igual o meu caso, né, isso aí pelo menos é um alívio, porque vai ter teoria assim lá longe. Tem um pessoal, inclusive nos primeiros semestres, devia ter uma coisa mais direita, assim, porque é desanimador, viu? É uma coisa meio assim que a gente faz mesmo porque está fazendo.
caso contrário, um desabafo. Eu tenho vários e vários amigos ateus, tá? Eles têm uma índole, um princípio moral muito mais forte do que vários e vários cristãos. Então tem essa questão, por exemplo, de pessoas abusam, sabe? De às vezes alguma autoridade, de ter um poder na mão, e tem gente que não pode ter poder na mão. Deve ser por isso que a natureza, em sua sabedoria, não permitiu que as pessoas vivessem muito. Nosso sistema ele vai falhando com o tempo, exatamente porque imagina um ditador com 300 anos. Tem gente que não vive 70. Já faz um inferno. Imagina aí um psicopata, como vários e vários que eu vejo, afinal de contas, no meio da política, no meio da religião, sempre onde tem corrupção, eles estão lá. Os alunos que viajam, gente, a coisa aí às vezes é tão séria, porque os alunos dizendo, o dia deles acaba às 15 horas, é pessoal que vem de Pirapora, vem das cidades vizinhas de Montes Claros, e aí o dia das pessoas lá acaba às 15 horas, porque a pessoa tem que se aprontar e viajar para faculdade todo dia. E aí a coisa fica pesada, porque a pessoa tem esse estresse da viagem, tem o estresse da falta de tempo. Eu mesmo não suportaria essa questão do meu dia acabar às 15 horas, fica na faculdade até ali mais ou menos 11 horas, 11 e pouco, porque depois pega o ônibus, vai embora, e aí chega na cidade por volta das 2 da manhã. Porra, é pesado. E a faculdade, muitas vezes, ela não entende, inclusive essa questão da presença, ou seja, esses alunos que viajam, eu acho até que eles têm que ter um tratamento diferenciado, exatamente por causa do peso e sofrimento que eles têm para poder estudar. Isso aí prova mais uma vez que eles têm muita vontade. Elogiar, né? Tem professores, eu já citei alguns aqui que eu gosto, tem alguns que eu não citei, e tem um pessoal que eu não conheço, que eu também não posso falar de algo que eu não conheço. Mas tem professores que são fantásticos. Vamos começar, por exemplo, com o Dilson Quadro. Vocês conhecem ele como Dias Godinho, eu chamo ele de Dilson Quadro. Ele, na minha opinião, é uma das maiores aquisições que a faculdade tem. Ele, na verdade, eu acho que é um dos capitais humanos maiores da faculdade. Por quê? É um cara que ele tem aprovação praticamente em todos os períodos. Né? Na verdade, todos os períodos. São poucos alunos que não gostam dele. Aquele jeitão dele, brinca, tal, tranquilo, ensina macetes, o que eu acho muito importante, tanto da área do direito, como advogado, como também da questão de como professor, sabe? O cara, a aula dele, você pode fazer com consulta ao código, e aí no código com anotações, você pode fazer, não tem problema, ele até fala para anotar lembretes no código, e coloca você para fazer a prova daquele jeito. E as notas? Inclusive minha nota com ele não é boa, porque direito civil eu aprendi com ele agora que direito civil é subjetivo, porque eu estou muito acostumado com isso, igual isso, e não é. Direito civil é assim, né? Isso é talvez, isso ainda depende da cabeça do juiz, depende da interpretação. Então, assim, é muito interessante, sabe? E é bom demais quando a gente vê um professor que fala a língua dos alunos. Um professor, por exemplo, ele já chega na sala, chama o pessoal para pedalar com ele no final de semana. Ele joga um Dotinho 2, joga um GTA 5, joga um gol da vida. É um cara assim, tranquilo. Vamos agora para Tassiana. Tassiana, inclusive, ela é meio sincerona, ela é meio assim, sistemática, ela tem um hábito extremamente positivo, uma cultura que ela carrega, que o professor tem que pegar na mão do aluno para o aluno aprender, tem que ser o caminho para o conhecimento, a ponte para o conhecimento. E ela tem essa cultura e a gente nota em sala de aula. Tanto que com o tempo, e o jeitão dela assim, meio sisudo, meio assim, formal, ele cai com o tempo. Você vê a pessoa humana que ela é, você vê a pessoa de bom sentimento, você vê a pessoa preocupada com o ensinamento, preocupada com a pessoa aprender. Então você nota isso na pessoa. Uma coisa que ela levou para a sala de aula e chamou muito a minha atenção, a questão da experiência dela enquanto advogada e a experiência por ter passado em concursos e tal. Ou seja, ela não passou aquele mundinho rosa do mundo do direito, igual já vi alguns professores fazerem, não. Ela mostrou a realidade que acontece, os problemas que acontecem, e o que eu achei muito importante e nobre da parte dela, porque não vendeu ilusão. Eu notei que ela tem problemas em alguns períodos. E como é que isso pode ser resolvido? Às vezes é porque falta de diálogo, e cada período ele tem uma identidade, ele tem uma forma de se conduzir. Então, às vezes, assim, eu até peço aos acadêmicos mais diálogo, porque às vezes quando você conhece melhor a pessoa, aquela nuvem negra ali some, e ela é de muito conhecimento, apesar da pouca idade, é uma menina que sabe das coisas, viu? Você perguntou, ela sabe. Eu acho isso aí muito interessante, né? Sem aquela barreira, sem aquela dificuldade de tentar, que tem gente que é foda, né? Tem gente que acha que, na verdade, tem gente que tem pouco conhecimento e valoriza esse pouco conhecimento e aí fica amarrando para te passar as coisas, sabe? E ela já tem essa coisa de não, e
isso é isso, por isso. Isso acontece assim, de acordo ao total, de acordo com fonte tal. Então, Tassiana, excelente professora também da Faculdade de Santo Agostinho. Aí vem Janaína, que também é muito amiga da Tassiana. Janaína, ela já tem até uma característica, né? Os períodos falam, terceiro período, o pessoal conversa, e Janaína nunca alterou o tom de voz na sala de aula, extremamente respeitosa, extremamente cuidadosa com os alunos, preocupada com o conhecimento. Janaína, inclusive, é uma pessoa que respira direito penal, ou seja, ela ama a matéria que ela ministra a aula, ou seja, é uma pessoa que de fato tem o conhecimento e gosta daquele conhecimento. Então, na hora dela passar o conhecimento, ela passa o conhecimento com paixão, com amor, sabe? É aquela professora que eu falo que também é uma das maiores aquisições de capital humano da Faculdade de Santo Agostinho. Eu valorizo muito esse professor que não usa a força para poder fazer uma turma comportar, porque não precisa, porque eu já falei, é estudar um compromisso individual. E às vezes a turma está ali meio agitada, com um jeitinho entra no ritmo. Alguns períodos reclamaram, né, que ela não tem controle sobre a sala de aula. Mas aí capta meus períodos, né? E quando ela chegar em terceiro período, aquele jeitinho dela, maneira, que é uma professora muito leve, tranquila, ensina de verdade, sabe? Passa o conhecimento de verdade. Isso é muito bom. Essa professora que eu vou falar agora, se falarem mal dela, na minha sala, dá briga, dá porrada. É Tatiana, professora de Direito Civil, pessoa excelente. Inclusive, Tatiana também tem uma personalidade forte e o pessoal, inclusive, às vezes interpreta ela mal porque ela tem um vozeirão. Ela é uma mulher que se impõe, assim. Não é aquela questão de se impor, é que ela tem presença. Ela é assim. E, inclusive, é uma pessoa muito humana também. Ela sabe aquela aula clara, aquela aula objetiva, aquela coisa assim, estou passando conhecimento sem medo de que você tome meu lugar, porque tem muito professor que tem esse problema. Daí eu já citei, dessa mania de achar que não, fica amarrando o conhecimento com medo do aluno às vezes desenvolver, ou então ali para tentar se valorizar, complica a matéria, e isso aí é péssimo para a faculdade, né? Isso aí não precisa nem falar que é um dos motivos que está fundando a Faculdade de Santo Agostinho, é esse tipo de professor. E esses que eu estou elogiando, que eu já citei Igor, já citei outros e tal, etc., são professores que eu acho um dos maiores capitais humanos que a faculdade tem, inclusive Igor também é escritor, que é muito bom ter um professor que produz, e um professor também que brinca, que é tranquilo e que traz essa coisa toda. Então, Tatiana, ela é muito tranquila na sala de aula, e às vezes assim, ela já teve bate-boca, eu até já presenciei, assim, discutir com a aluna assim, mas ela é muito tranquila. Inclusive o pessoal fala, né, de uma discussão, de uma questão sobre direito do morto, né? Isso aí até ficou marcado, porque foi meia hora ali debatendo, né, essa questão jurídica do direito do morto. Eu até brinquei com ela, mas aqui você não especificou se o indivíduo está vivo ou morto, isso muda a questão, né, e tal. E assim, em discussão respeitosa, muito tranquila. Então é uma professora, por exemplo, que eu tenho uma consideração gigante por ela mesmo. Eu acho que é fantástica. E eu acho que a faculdade tem que começar a entender o seguinte: o capital humano é o que mais importa na instituição que mexe com gente. Não adianta ter ar-condicionado, não adianta ter belezura, cartaz. O que interessa mesmo é o capital humano. É como essa pessoa passa a matéria, é como ele se relaciona com o acadêmico, é se ele realmente está formando um acadêmico de elite, um acadêmico que tem vontade ali de beber do conhecimento, e ele beber do conhecimento e ele dá resultado. Isso aí é tudo bom para a faculdade. Por exemplo, já tem um ano que eu quero fazer parte do PET, não consigo. E eu sei que eu não consigo, eu sei os motivos que eu não consigo. Já está claro. Inclusive, teve professor que achou absurdo e falou: não, quando você quiser, eu tenho livros e tal, e você escolhe o tema e eu te ajudo a publicar cientificamente. Porque eu sei que você tem vontade, eu sei que você quer desenvolver. Então, esse professor que bloqueia o aluno, ele é bom para a instituição? Jamais. Isso aí eu nem entendo como é que aceita uma criatura dessa. Com relação a parentes e amigos que dão aula na instituição. Há casos e casos. Há aqueles que são parentes e amigos, mas fazem um bom trabalho, e há aqueles, né, que já sabem como é que é, né? E outra coisa, gente, com relação aos professores, as aulas do YouTube, por exemplo, quando o professor, tome muito cuidado com o negócio de professor aí da faculdade, que às vezes o barato sai caro, inclusive, né, podia pagar melhor os professores, na boa, é meio foda, se vocês têm professores nível top aí, segura esse povo. É bem importante para você. Tem que tomar muito cuidado, porque quando o aluno assiste uma aula meia boca, ele vai no YouTube e tem trocentas aulas, velho. E aí, muitas vezes, aí é foda, né? Então, ou seja, o comparar ao externo, hoje, em mundo globalizado, é frequente.
exatamente. Inclusive, quanto mais as pessoas olham os outros países, mais elas querem aquilo dentro do Brasil. Por mais que os ditadores fiquem putos. É assim mesmo. Tem que comparar e aprender o que é melhor. Aprender o que é bom. Porque tudo se faz assim, gente. A coisa evolui. Então isso é importante.